Nesse mês de maio, nossos olhos e corações se voltam com mais intensidade para aquela que é modelo de fé, de escuta e de obediência, Maria, a mãe de Jesus. E um dos evangelhos que mais nos revela quem é Maria e como ela nos inspira é o evangelho de Lucas. É nele que encontramos o sim generoso de Maria na Anunciação, é nele que vemos a sua visita a Isabel, seu cântico de louvor e seu coração disponível para o plano de Deus. Lucas nos mostra uma mulher cheia de graça, mas também cheia de coragem, que se coloca a caminho e que guarda, tudo no coração e nos ensina a confiar. Para falar sobre essa presença inspiradora de Maria a partir do Evangelho, acolhemos com muito carinho aqui o Padre Anderson Moura, que é mestre em Mariologia, está conectado com a gente. Padre, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Wilke, bom dia a todos do programa, é uma alegria poder estar nessa manhã com vocês, falar um pouquinho sobre a Virgem Maria, Nossa Senhora, sua participação, a importância que ela tem na história da salvação. Inclusive o evangelho de hoje é inspirador, a Virgem Maria é esse modelo de mulher que sempre permaneceu desde o início, unida ao mistério salvífico de Deus e produziu muitos frutos. O maior desses frutos é o próprio Filho de Deus, que é o autor da salvação. Muito bem. O evangelho de hoje nos convida a permanecer em Cristo. E Maria é um exemplo dessa fidelidade, exemplo de alguém que permaneceu em Cristo diante das dificuldades todas que apareceram durante todo o seu trajeto ali, de toda a sua missão. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre Maria como esse exemplo para nós de fidelidade. Isso, Wilke. Hoje o Evangelho, dentro desse contexto pascal, ele nasce de um imperativo. O próprio Jesus, no Evangelho, ele tem essa insistência com os discípulos de permanecer nele. O verbo permanecer é a insistência no sentido de que os discípulos compreendam de que a vida ela só encontra sentido unida a ele. A ele que é o autor da vida, a origem da vida. Então, a vida dos discípulos, a vida da comunidade apostólica, a vida humana, a vida existencial, ela só encontra sentido, ela ganha sentido se ela estiver unida a ele. É ele que é a vida. Foi assim que ora ele nos revelou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E onde entra a Virgem Maria dentro deste contexto apostólico, deste contexto da insistência de Jesus? A partir da perspectiva do discipulado. O Evangelho de Lucas ele tem essa característica, ele quer descrever de algum modo o caminho do discípulo, a missão do discípulo. E ele apresenta Nossa Senhora como este exemplo, protótipo, modelo, imagem do discipulado. A Virgem Maria é aquela que escuta, que medita e coloca em prática. É a partir desses 3 pontos que vamos entender a dimensão do discipulado no Evangelho de Lucas e também na missão de Nossa Senhora. Ela escuta. Inclusive, este escutar nasce do imperativo veterotestamentário, desde lá do Antigo Testamento, do Shema Israel. O próprio Deus, o próprio Javé, pede para que o povo escute a sua palavra. A nossa vida ela é feita de escolhas. Estas escolhas, elas constroem ou destroem a nossa vida. Então, o imperativo do escutar é essa insistência do próprio Deus para que os discípulos escutem, para que eu, escutando, possam fazer as melhores escolhas e assim ter um caminho feliz. O que não quer dizer necessariamente que seguir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, não vamos ter sofrimento. Pelo contrário, inclusive o próprio Jesus não foi ingênuo nos seus discursos. Quer me seguir, tome a cruz e venha. Mas é ter a certeza, a convicção de que o escutando o teremos do nosso lado, teremos a sua ajuda, teremos a sua força. Depois a Virgem Maria, ela medita a palavra de Deus, após escutar, ela medita, o Evangelho da Anunciação vai dizer isso, não no sentido da incredulidade propriamente, mas ela medita a maneira melhor de servir a Deus. É próprio daqueles que têm um coração voltado para Deus, já transformados por esta escuta da palavra de Deus. E depois ela segue, ela dá resposta, o seu fiat,
né, nós chamamos. E esse sim, que na verdade não é um sim propriamente vago, vazio, mas convicto, fruto de sua meditação, de sua entrega, de seu compromisso com o chamado de Deus. Por isso que este enviar também, ele contrapõe, ele sinaliza na dimensão de uma fé concretizada, não de maneira lunática, mas uma fé que me impõe um compromisso, um sacrifício, a entrega nas mãos de Deus. Por isso que após a anunciação, quando o anjo diz a Maria, faz esta proposta de que ela será a mãe do Salvador, diz o texto sagrado, ela parte apressadamente e vai ao encontro de Isabel, ou seja, a fé, ela nos compromete. Seguir a voz de Deus é seguir um compromisso com o reino de Deus, é assumir a realidade da salvação de Deus. Então, Maria, ela parte desses 3 pontos: escutar, meditar e seguir a voz de Deus. É a maneira de permanecer a vida em Cristo, a vida em Deus. Padre, o Evangelho de Lucas, ele é muito mariano, né? Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender por que São Lucas tinha tanto esse cuidado e falava de Maria assim, porque a gente sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, jamais foi pensada para ser a biografia de qualquer pessoa. Por que ele tinha esse olhar para a vida de Maria? Então, Milker, todos os evangelhos, na verdade, toda a Sagrada Escritura, ela é voltada, ela é iluminada pelo mistério de Cristo. Então, todos os textos sagrados, podemos dizer, traz uma contextualização cristológica, desde o Antigo Testamento, que nós chamamos de veterotestamentário, ele aponta para Cristo, ele aponta para o Senhor. No Novo Testamento é a concretização desta realidade messiânica. Então, toda a Sagrada Escritura, ela nasce desta perspectiva de descrever a pessoa, a missão de Jesus Cristo. Então, todos os evangelistas, eles vão descrever a existência, a missão, a identidade salvífica do Filho de Deus. E cada evangelho, a partir de suas fontes, ele vai descrevendo isso de algum modo. Lucas, ele busca descrever a identidade de Jesus, colocando alguns aspectos que o distinguem, inclusive, dos outros evangelistas. 2 aspectos são importantes aqui no Evangelho de Lucas, que é o aspecto mariológico e o aspecto pneumatológico, que nós chamamos o aspecto do Espírito. São 2 pontos importantes que Lucas vai descrever a identidade messiânica do Filho de Deus, a partir destas 2 realidades, mariológicas e pneumatológicas. 2 realidades, inclusive, que estão associadas, porque Nossa Senhora, antes propriamente dali no cenáculo, o livro dos Atos Apóstolos vai descrever isso, inclusive escrito por Lucas, o livro dos Atos Apóstolos, o livro o qual estamos meditando durante todo esse período da Páscoa, né, vai dizer que Maria, antes propriamente de viver esta realidade pneumatológica do Espírito, no cenáculo, em Pentecostes, ela viveu no mistério da encarnação. A sombra do Altíssimo cobrirá o seu ventre, e dali, naquele mistério, será gerado na carne, no seu ventre, no seu seio, aquele que é a salvação. Então, Lucas, ele busca descrever a identidade messiânica de Jesus a partir desta perspectiva mariológica. Como você mesmo disse, é o evangelho que mais fala de Nossa Senhora, por essa sensibilidade de Nossa Senhora acolher no seu ventre aquele que é a salvação. Perfeito. E como o senhor falou aí sobre a nossa vida ser construída através de decisões que a gente vai tomando, né? Como que o sim de Maria, ele nos inspira, ou pode nos inspirar na hora de dar as nossas respostas ao Pai Eterno? Isso, o sim de Nossa Senhora foi um sim solidário, vamos pensar desse modo. Um sim que não foi fruto de um sentimento interior propriamente, a partir daquela convicção de que seria a mãe do Senhor, mas um sim solidário com a humanidade, com a realidade da humanidade. O sim de Maria é um sim que define toda a história da salvação, a redenção do ser humano, da humanidade. São Bernardo de Claraval vai dizer, a partir de um poema dele sobre a Anunciação,
um ponto importante que nos ajuda a entender isso. Ele vai dizer: basta uma palavra, Maria, e recebe a palavra. Então, o sim de Nossa Senhora é um sim concreto que vai definir a concretização da redenção da realidade humana. Mas é um sim orante, é um sim orante. É nessa perspectiva que devemos entender. Um sim solitário e um sim orante. Então, o sim de Nossa Senhora deve nos ajudar também a sermos solidários uns para com os outros, né? A solidariedade. Eu estava acompanhando a entrevista do padre anterior a mim, ele dizia de que o amor é que define toda a realidade cristã, porque o próprio Deus é amor. Então, a solidariedade é a nossa regra de fé. Então, Maria, ela viveu essa experiência de amor porque ela estava mergulhada naquele que é, por excelência, o amor, a própria caridade. Então, a partir de sua experiência com o amor, desde o primeiro instante de sua concepção no ventre, no seio de Ana, ela estava disposta à solidariedade com Deus e com os irmãos. E depois a dimensão orante deste sim. Então, o sim de Maria inspira uma vida de oração também para nós, né? Ou seja, antes de tomar qualquer decisão na vida, seja nas nossas relações humanas, até de contribuir com a obra, com o projeto de Deus, precisamos colocar isso sempre numa atitude de oração. Muito bem. Maria também nos dá um exemplo de serviço muito bonito, né? E de disponibilidade quando ela vai às pressas visitar Isabel. Queria que o senhor falasse também sobre esse modelo para nós hoje, como isso tem faltado, né, no nosso dia a dia. Cada vez é mais difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a se disponibilizarem para ajudar aqueles que precisam, a ter esse comportamento de serviço. E Nossa Senhora nos dá um exemplo bonito disso, né? Isso, Maria, ela não foi somente mãe dentro dessa realidade salvífica. Ela foi discípula e também foi mestra. O discipulado de Maria, inclusive, Lucas vai deixar isso muito evidente no seu evangelho, nasce daquela expressão latina, et antilla Domini, eis aqui a serva do Senhor. Maria compreende a palavra de Jesus quando ele diz: o maior no reino dos céus não é aquele que manda, aquele que dita, mas é aquele que serve. Então, Nossa Senhora, ela é a grande servidora do Evangelho, da palavra, da obra de Deus, né? E o serviço são nas mínimas coisas, né? A partir de um abraço, a partir de um gesto solidário, a partir de uma acolhida, de uma atenção, que embora pareçam insignificantes, mas que são, para a realidade de Deus, pontos importantes. Então, o serviço é o que destaca, de fato, toda a vida e a missão de Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor. A partir dessas palavras, ela se encaixa naquilo que Deus espera, naquilo que Deus quer na sua obra, no seu discipulado. Perfeito. E lá no Evangelho de Lucas ainda, ele vai falar que a gente vê Maria meditando e guardando tudo no coração. Só que Nossa Senhora não entendia tudo ali que estava acontecendo, né? Mas mesmo assim, ela se mantinha firme nessa obediência a Deus. Isso também nos mostra muito que a gente hoje tem uma ânsia de entender tudo, né? Quer saber de tudo, compreender tudo, mas na verdade a gente não precisa saber 100% do plano de Deus, não, né? Então, Wilker, Papa Bento XVI, ele vai dizer que Maria é uma peregrina na fé, uma peregrina na fé. Entender tudo ela não entendia, mas esse não entender, ele não pode entrar a partir dos critérios, da perspectiva da incredulidade. Porque quando Nossa Senhora ela foi gerada no ventre de Ana e nessa paternidade de Joaquim, ela foi isenta de todo o pecado em vista do nascimento de Deus. Então, o fato dela não ter pecado, ela não houve uma confusão existencial, podemos assim dizer, não houve
não houve uma incredulidade em seu coração. A sua própria natureza, a sua própria existência, ela estava aberta, disposta ao plano de Deus. O que não significa que o fato de ela não ter pecado, Deus roubasse dela a sua liberdade. Pelo contrário, inclusive a sua própria liberdade estava apontada, voltada para a resposta com Deus, a resposta para Deus. Então, no instante em que o anjo pergunta a ela, diz a ela de que ela vai ser a mãe do Senhor, não é que ela não entendia, não é nesse critério, porque ela entendia de algum modo, porque a sua própria natureza, existência, estava isenta deste pecado. O pecado é que nos confunde, que obstaculariza, podemos assim dizer, o segmento, a acolhida à palavra de Deus, a proposta de Deus. Então, o fato de ela não ter pecado, não é que ela não entendia, mas ela queria, na verdade, compreender, no fundo, a melhor forma de fazer. E não uma incredulidade que seria impossível propriamente, de que não estava acreditando na proposta do anjo. Há uma confusão linguística, fenomenológica, que a gente precisa aprofundar nisso com mais tempo. Obrigado, padre, pela presença aqui, por nos ajudar a compreender um pouco mais, especialmente agora nesse mês mariano, a respeito do exemplo de Nossa Senhora e como a gente pode, de algum modo aqui, tentar seguir esse exemplo também na nossa vida. Obrigado, um abraço, até a próxima, viu? Obrigado, Wilke. Um abraço, Deus o abençoe também todos aqueles que nos acompanham nesse programa de fé, o Santo Café. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Até, tchau, tchau.